Eu faço questão aqui de trazer aqui uma notícia que para muitos é muito animadora, até porque pesquisadores da Universidade da Flórida, pessoal, desenvolveram uma vacina experimental que, em estudo com modelos de camundongos, potencializou os efeitos da imunoterapia contra tumores, aproximando assim a ciência do desenvolvimento de uma vacina universal contra o câncer, algo que é talvez é a menina dos olhos da ciência global há muito, muito tempo. A gente já vai entender o impacto desse estudo que ele realmente representa para também não criar expectativas que possam ser frustradas, mas o fato é que a oncologia, o estudo dessa desgraça chamada câncer, segue a passos largos avançando, se sofisticando e prometendo essa tão aguardada cura do câncer para valer, que seja, de um acesso universal que a gente aguarda, que realmente evitaria tanto transtorno e sofrimento mundo afora. Mano Ferreira, te convence? Vamos todos torcer, né? Eu acho que nesse caso, acho que não tem como polarizar, espero eu, com a vacina, eventual vacina que está em fase experimental. Tomara que seja aprovada nos testes, tomara que seja efetiva, que passe por todos os procedimentos científicos para que possa salvar vidas, né? Porque o caso da Preta mostra como milhares de pessoas todos os anos estão lutando contra doenças como o câncer. Portanto, a gente só torce aí para realmente a ciência poder avançar, a gente trazer essa solução aí para valer. Sonhar de graça, por que não? Vou aqui com a Aninha. David, rápido comentário. Não, eu já fiz várias matérias, né, Marinho, de pessoas em tratamento contra o câncer e realmente, assim, é muito difícil, doloroso quando você tem algum histórico na família. Eu já tive também alguns parentes que foram acometidos e, graças a Deus, eles se recuperaram, os parentes mais próximos. Realmente, assim, quando fala a palavra câncer, a pessoa já leva um baque, assim, natural de morte, né? Câncer é igual sinônimo de morte. E quando tem uma expectativa de uma vacina que pode promover essa cura, aí realmente a gente fica muito otimista. Vamos acionar aqui quem entende do assunto, que é o médico oncologista, doutor Fernando Maluf, se juntando a nós aqui no palco do Morning Show. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela presença nesta segunda-feira. Afinal de contas, para a gente também aqui não se animar muito, mas também doidos para realmente ouvir de quem tem conhecimento de causa. Estaríamos, portanto, nos aproximando de uma cura do câncer, finalmente? Olá, bom, primeiro é um prazer enorme poder falar com vocês. E eu sempre agradeço muito a Jovem Pan, que é uma apoiadora do Instituto Vencer o Câncer, no qual a gente é o fundador e tão preocupado em passar boas informações na medida certa. Então a gente sabe que de cada 3 casos de câncer, felizmente 2 hoje no mundo são curados e só 1 não. E obviamente a gente tem um olhar muito especial para como é que a gente vai curar esse 1/3 das pessoas que têm diagnósticos de câncer, seja câncer de mama, de próstata, de pâncreas ou de outras áreas. E tem uma série de pesquisas sendo feitas com várias estratégias diferentes. E uma das estratégias envolve uma das formas de imunoterapia, que no caso são essas vacinas. Então, só para entender o que essas vacinas fazem. Então, as vacinas de RNA, elas são feitas a partir do tumor do próprio paciente. Então, o tumor é extraído através de uma cirurgia ou de uma biópsia. E aí, então, aquele tumor é mapeado em termos de toda a sua constituição do DNA e do RNA, e ele é comparado com o tecido normal. E aí a tecnologia permite separar as características que são só do tumor e não do organismo normal, descartando aquelas que só são do organismo normal. Então eles pegam só as características, as mutações que são só do tumor, e a partir dessas mutações e das proteínas anormais secundárias dessas mutações das células, é feito, então, uma vacina personalizada. Ou seja, ela pega todos esses antígenos tumorais, essas mutações que são pertinentes ao tumor, e elas vão, outra vez, a serem devolvidas para o organismo, ensinando o organismo a poder atacar especificamente o tumor. Então, é algo muito inteligente, algo que tem todo um raciocínio de falar, olha, sistema imune, esses são os bandidos específicos que vocês têm que atacar. E esses resultados iniciais são muito importantes, né? A gente tem um estudo em melanoma que foi usado em quem tinha um melanoma operado,
e que depois desse melanoma operado foi feita, então, a comparação de uma imunoterapia mais antiga ou imunoterapia mais essa vacina. E houve uma redução da volta do câncer em 44%. Ela também já foi testada em tumores de pâncreas, né, que é um tumor muito grave em geral. E também mostrou que quem tinha uma resposta imune à vacina tinha um prolongamento da doença eventualmente progredir. Então, a parte importante, essa reportagem que a gente está comentando hoje é algo que já tem estudos avaliando isso, é que é uma estratégia muito inteligente, é uma estratégia muito promissora, é uma estratégia que está sendo avaliada não só no tumor, no melanoma, no tumor de pâncreas, mas em outros tumores, como o tumor cerebral, o tumor de intestino, de próstata, de mama, e que os resultados ainda, como vocês bem disseram, ainda são muito preliminares, mas são promissores. E se os testes forem positivos, certamente é mais uma arma das tantas armas que estão sendo desenvolvidas hoje no combate ao câncer. Doutor Fernando Maluf, a gente há de concordar, pelo menos aqui, com a sabedoria popular. Todo mundo está diante dessa grande revolução da inteligência artificial e vendo as maravilhas e as fronteiras que estão sendo cruzadas aí do que é possível através do engenho humano. Então não deveria surpreender que talvez em 5 ou 10 anos, no médio e longo prazo, realmente essa possível vacina universal da cura do câncer seja de fato acessível. E, inclusive, o que mais anima é o cenário onde que isso se daria, né? Os próprios, enfim, médicos envolvidos nesse experimento todo, ali prometendo que poderia ser até uma solução off the shelf, ou seja, qualquer um de nós poderíamos até pegar esse tratamento nas prateleiras em algum momento, né? Então isso anima. Eu queria que você comentasse isso, mas também a gente poder ouvir a bancada aqui com a nossa Aninha Beatriz Dias para fazer a próxima pergunta. Doutor Fernando, bom dia. Doutor, é um prazer falar com o senhor. Fiquei entusiasmada com toda essa história que a gente está vendo dessa vacina. Eu tenho um pai com câncer de pâncreas, então saber que essa vacina é voltada para este tipo de câncer é muito legal. E a minha pergunta é justamente sobre isso. Em que momento essa vacina poderia ser aplicada? Porque eu entendo que tem níveis de agressividade de um determinado tumor dentro de um órgão. Como isso funcionaria na prática, mais ou menos, a minha pergunta? Essa vacina hoje ela está sendo estudada em vários tumores. A gente, inclusive, tem algumas propostas de estudo que a gente está desenhando com essas vacinas, com empresas focadamente que fazem isso. E a pergunta aqui é aonde que essa tecnologia, em quais tumores ela funciona melhor, em quais fases da doença que ela funciona melhor. Quer dizer, ela funciona melhor prevenindo uma metástase em quem teve um tumor operado, ela funciona melhor em quem tem um tumor já disseminado em outras partes. Então, outra vez, essa vacina representa uma das estratégias de imunoterapia, mas tem outras. Tem drogas que já são disponíveis, inclusive no Brasil em larga escala, que aumentam a potência do sistema imune de atacar o tumor, né, que são chamados inibidores de checkpoint. A gente agora começa a estudar o CAR T-cell, que é usado para leucemias, linfomas e mielomas, que está sendo fortemente estudado agora nos tumores sólidos. Tumores sólidos é tudo que não é os tumores hematológicos, né? Que não é a leucemia, o linfoma e o mieloma. Então, o CAR T-cell, que é você extrair o linfócito do organismo de um paciente oncológico e desenhar dentro desse linfócito, que é a célula de defesa, um receptor que vai fazer guiadamente ele chegar no tumor, está sendo estudado em vários tumores, como os tumores cerebrais, os tumores de mama, os tumores de colo de útero, que é tão frequente no país, os tumores de pâncreas. Então, das imunoterapias, nós temos várias estratégias diferentes, outra vez, para chegar no mesmo ponto, que são resultados magníficos. E na nossa experiência, a gente é muito dedicado à pesquisa, além do tratamento assistencial, é que a gente não tem... Assim, o que o Marinho falou de uma cura universal, acho que esse termo é um pouco otimista. Eu não acho que a gente vai ter um remédio que resolve tudo, até porque os tumores são muito diferentes. Então a gente vai ter que provavelmente usar terapias combinadas para cada tipo de situação, entendendo que cada tumor é como se fosse uma impressão digital, cada um tem a sua impressão digital, e o tumor também. Então a gente vai entender quais são as fraquezas e fortalezas de cada tumor, de cada paciente, e como conjugar tratamentos para chegar no que a gente batalha todo dia, que é a tão desejada cura de todos. Sonhar é de graça, mas pelo visto não é só um sonho, são avanços concretos aí nessa direção. Doutor Fernando Maluf, obrigado demais aqui. É uma injeção de esperança para todos nós, com o perdão do trocadilho. Obrigado demais aqui pela presença.
Obrigado, Miriam. Obrigado a todos vocês. Um abraço grande. Boa semana. E antes da gente seguir adiante, rápido comentário aqui, Jesualdo Júnior. A gente só lembra aqui também, porque todo medo, toda paranoia ali que a humanidade foi imposta durante os anos da pandemia, essa vacina estilo mRNA, o princípio ativo, ou a fórmula exata aqui, vou faltar com a terminologia correta, talvez, acabou que foi talvez o alvo principal das campanhas anti-vacina, né? Esse tipo de vacina, né? Mas, em se tratando de uma cura do câncer, realmente eu acho que teria uma adesão ampla, né? Eu, particularmente, sou um crente da ciência e esse assunto que nos trouxe agora é muito jubiloso, né? Esse tema. A possibilidade de uma vacina para uma doença tão grave e tão cruel como é o câncer, eu acho que uniriam todos. E uniriam todos, inclusive, em torno de uma eventualidade do preço. Hoje a gente sabe que existem alguns tratamentos, por exemplo, uma vacina para atrofia muscular esquelética, o tratamento custa 12 milhões de reais, aplicação de uma única dose. Em que pese a ciência ter chegado a esse benefício, está muito distante de qualquer tipo de acesso populacional. Então não basta apenas esse avanço científico, é necessário, isso é um princípio de bioética, de biodireito, é necessário que se justicialize esse acesso a essa tecnologia.